Trago boas novas, eis aqui meu evangelho, e de pregai a todos irmãos. Trago boas novas, cheias de amor e de carinho, que transforma toda ação de incompreensão. Trago boas novas, cheia de paz e de esperança, que transforma o velho homem em um cristão. E de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, e de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, os ensinos que da cruz te libertei. Querido Jesus, boa noite, Senhor. Sabemos que não importa onde o Senhor esteja, sabemos que nos ouve no momento em que nos colocamos em sintonia com o Senhor. Sentimos o nosso sentimento do amor, da gratidão, invadir o nosso ser. Estar em sintonia com o Senhor, com a espiritualidade, enche o nosso ser com a luz da divindade. E assim vai passando tanta coisa em nossa mente, desde que nos entendemos por gente, fazemos uma reflexão de tantas coisas que já vivemos, que já nos aconteceu, tantas pessoas passou em nosso caminho e hoje estamos aqui, reunidos em Teu santo nome, aproveitando cada segundo a ouvir falar sobre os vossos ensinamentos. Agradecer por cada pessoa que fez parte em algum momento de nossa vida e aos que ainda faz parte, que tanto nos ajuda em nosso dia a dia. E aos que nos testam, sabemos que precisamos exercitar o sentimento da paciência, porque nenhum de nós somos perfeitos. E o Senhor nos ama exatamente como somos, sem cobranças, só com a preocupação e zelo em nos fazer enxergar da necessidade de melhorar os nossos sentimentos. Que possamos, querido Jesus, como nos é pedido, que nos vigiemos e oremos, para que não caiamos em tentação. Senhor, te pedimos que nos envolva com Teu amor e assim tenhamos uma noite abençoada, para que amanhã
continuemos com os nossos propósitos. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em Provérbios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor nos envolva. E hoje estaremos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos dar continuidade. Antes, vamos comentar um pouco o versículo lido pelo José Martins, que fala sobre a retidão da vida das pessoas, como o Senhor ama a retidão na nossa vida, que possamos estar colocando em prática o amor ao próximo, e o amor a Deus acima de tudo. E como o orgulho, a vaidade nos afasta do Senhor, nos afasta da vida reta. Esses sentimentos negativos, que, como o orgulho, a vaidade, a falsidade, não levam aos caminhos retos, não nos leva à felicidade, mas à desgraça. Então, nós vimos que esse capítulo fala sobre bem-aventurados aflitos, E vimos nos estudos anteriores que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Não é só passar pelas tribulações, que vai nos garantir o reino de Deus, mas passar de uma forma, confiante no nosso Senhor, no nosso Pai, com fé, com perseverança, que são as tribulações que passamos por essa vida, necessárias ao nosso adiantamento moral, à nossa evolução, e que o Senhor nunca nos dá um fardo maior do que aquele que podemos, carregar. Então, ele não nos desampara nunca, ele está sempre junto de nós. Então, não devemos nos desesperar, termos sempre a confiança, a fé, e estar sempre utilizando da prece, para que a gente possa ter um bem sofrer. E vimos também nos estudos anteriores, Santo Agostinho, na mensagem de Santo Agostinho, ele fala que a fé é o remédio do sofrimento, pois ele mostra sempre os horizontes do infinito. Então, a fé é o nosso alimento, a forma como devemos passar por esses sofrimentos. Tendo fé, perseverando, conseguiremos passar pelas tribulações, pelas dificuldades dessa vida. E entendermos que a vida é uma oportunidade, valiosa de evolução. Nós estamos aqui, no planeta de provas e expiações, sabemos que a felicidade plena não existe. Por quê? Porque aqui estamos ainda convivendo e somos espíritos ainda imperfeitos, com tendências ao mal, ainda bem assim, como vamos dizer, em evolução. Então, a felicidade plena ela não existe, mas devemos nos esforçar para sermos pessoas melhores a cada dia, como disse Marinês, na oração. Orar e vigiar a nós mesmos, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que estamos aprendendo com o Evangelho, com o Evangelho do Senhor na nossa vida. Não perder a oportunidade, aproveitar essa encarnação para sairmos daqui melhores, mais evoluídos.
E também, né, entendemos a importância do otimismo, né, e da confiança em Deus, na certeza de que o nosso Pai, ele não nos desampara, ele está sempre perto de nós, né, e que se aquilo é uma prova para nós, ela pode ser abrandada, mas ela só vai tirar se assim for permitido pelo nosso Pai. Então, dando continuidade, né, nós estamos no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Essa é uma mensagem de um anjo guardião em Paris, 1863. Perguntais se é lícito o homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, as nossas provas, elas são necessárias, né, para cada um tem uma prova diferente. Elas são necessárias para que a gente possa ir se aprimorando, cada um de acordo com aquilo que mais necessita, né? E aí ele diz, é lícito abrandar? Sim, né? Nós temos que passar por elas, mas Deus nos deu a inteligência para que a gente possa estar colocando em prática formas de evoluir, formas de melhorar. Aí ele fala, pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades, né? Então, aqui ele, como ele fala aqui, nasce em posição penosa e difícil, mas não significa que ele tem que ficar acomodado naquela situação penosa e difícil, né? Ele vai lutar para vencer, né, aquela condição. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, ele tem aquelas provas difíceis, vai se esforçar para, né, passar por essas provas, mas aquelas que ele não conseguir vencer, ele não desanimar, que às vezes essas, né, são que realmente necessárias para, né, que ele possa estar aprendendo, para que ele possa estar adquirindo virtudes da paciência, da resignação, mas ele não deve se acomodar, né? Ele pode se resignar se tiver que tiver que passar por determinada prova, como bem fala para a gente, aquela oração da serenidade, né? É aceitar as coisas que eu não posso mudar, né? Mas mudar aquelas que eu posso, né? Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravam as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. E não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, ele nos diz, haverá mérito em procurar aflições que lhe agradem, quer dizer, procurarmos aflições além daquelas que temos, né, agravando as provas. Aí ele nos diz que sim, é lícito se essas provas, né, se esses sofrimentos voluntários vão fazer o bem a alguém, né, se vão servir de forma positiva para o próximo, né, para objetivar o bem do próximo, para fazer o bem. Se for só para nosso próprio, como ele diz aqui, o bem daquele que a si mesmo as inflige, isso seria negativo, né? Ele diz que aí há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça.
Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhe aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesados. Né? Porque sabemos que trazemos, né, que temos que passar por provas, por expiações, né, resgates, né, de erros do passado, de vidas, né, pregressas, e às vezes também até, né, temos aflições causadas por nós mesmos nessa vida, pela nossa invigilância, né, pelo orgulho, às vezes por vaidade, por escolhas mal feitas, né? Então, não nos cabe agravar ainda mais, né, essas provas que já são pesadas para nós. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que vos exige ele. Então, o que Deus espera de nós, que possamos aceitar essas provas, né, sem lamentações, sem reclamações, né, sem queixumes, porque aí senão perderemos a prova, né? Não passar e reclamando sempre, se queixando sempre, não é positivo. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Então, não martirizar o nosso corpo, que é um instrumento necessário, né, para as nossas provas. No passado, né, nós sabíamos que eles utilizavam muito os cilícios, que eram os cintos, né, ou cordão com pontas de ferro, né, ou de metal, que se usava apertado no corpo para trazer sofrimento ao corpo. Quando errava, fazia esses sofrimentos, né, martirizava o corpo a fim de resgatar aquele débito. Na verdade, está martirizando o corpo, né? Não era o resgate moral que se deve fazer, né? Aqui ele diz: não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecer sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, fazer essas, como vamos dizer, esses ataques, né, ao corpo, né, martirizar o nosso corpo, impossibilitando eles de passar, às vezes, pelas provas necessárias, é um erro, né? Deus nos dá o nosso corpo, as nossas condições para que a gente possa passar pelas nossas provas, né? Todos nós temos um fardo e ele é sempre proporcional às nossas forças, nunca maior, né? Ele conhece cada um de nós, sabe do que somos, né? E conhece os nossos pensamentos, conhece a cada um detalhadamente. Então, os fardos são proporcionais e não devemos torturar o nosso corpo, impossibilitando de passar por determinadas provas. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, todos esses abusos, né, responderemos, né, posteriormente por eles, se não nessa encarnação, em outras. Muito diverso é muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Então, é diferente. Se o homem impõe sofrimentos a ele para, né, em prol do próximo, para beneficiar outrem, é diferente, né? Não é considerado um erro. Se suportardes o frio e fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, você está tirando de você para fazer ao próximo. Então, devotamento é abnegação. Vós que deixai os vossos aposentos perfumados para irdes
amansar da infecta, levar à consolação, quer dizer, sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, né, da sua, né, de uma situação melhor para levar conforto àqueles que necessitam. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, né? Porque você está fazendo e tendo esses sacrifícios para o bem do outro, para ajudar, beneficiar outra pessoa, né? O seu próximo. Visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, toda vez que estivermos prestando socorro a esses irmãos, a qualquer, né, não só socorro monetário, mas uma palavra amiga, estar próximo, né, tudo é ajuda, né? Qualquer ajuda que estivermos prestando, aí sim é meritório. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Aqui acho que ele está falando do suicídio ou de pessoas que se retiram da vida em sociedade para viver isolado. Então, ele não está tendo contato com as pessoas, né? Então, também, né, viver isolado, sem contato com os irmãos, né, de caminhada, né, não está tendo um progresso, né? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Então, o cilício tem que ser feito às nossas almas. Para o quê? Para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso aprendizado, e não ao corpo, que é material, né? Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, né? Afastai de nós o orgulho, a vaidade, né? Todo sentimento contrário à caridade. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Né? Deus nos chama a cada momento para estarmos servindo, amando o nosso próximo, né? E assim como amar a Deus sobre todas as coisas. Aí no Livro dos Espíritos, né, na parte terceira, né, no capítulo 5, ele fala, né, vai nos falar sobre as privações voluntárias, sobre mortificações. E na questão 720, Kardec pergunta aos espíritos: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Aí ele nos diz, esclarece mais uma vez, né, gente? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, o maior mérito é fazer o bem aos nossos semelhantes. Haverá punições voluntárias, privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma, né? Nos afastarmos das coisas do mundo, das coisas, né, das ilusões do mundo, né, do mundo material, dá a ele o real valor, né? Meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. E na 721, na questão 721, Kardec também pergunta: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações,
ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos, procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta, né? A quem aquilo fez o bem, né? Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã, né? Aí, seguindo aqui, nós vamos ver 5 perguntas que Kardec, né, faz e São Luís, não, uma é Bernardino Espírito Protetor, que vai respondendo. E ele pergunta: dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém por termo as provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, se sabemos, né, que estamos aqui, né, pagando, né, resgatando essas dívidas que temos, né, que trazemos. Mas isso não nos isenta de estar auxiliando o nosso próximo quando ele está passando por provas difíceis, né? O Senhor sempre nos falou que sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre a solidariedade, né? Sobre servir ao próximo. Então, a gente tem que perguntar o que eu posso fazer para ajudá-lo e não julgá-lo ou deixar de ajudar, como ele está dizendo aqui, que certas pessoas acham, é a prova que ele tem que passar. Não é desse lado. Assim como nós queremos a caridade do outro para conosco, nós também devemos ser caridosos, devemos sempre olhar para o outro com carinho, né, sendo solidários, fraternos, ajudando, né, aquilo que for necessário, né? Não deixar que ele sofra sozinho. Quantas vezes, né, tem pessoas que são anjos na nossa vida, né, que nos, através da palavra, através da amizade, através, né, de uma... E às vezes até gente que não conhece, às vezes a gente está passando por um problema e uma pessoa fala alguma coisa que está nos auxiliando. É Deus que colocou aquela pessoa no nosso caminho para nos estar, né, passando uma informação, uma mensagem. E aí, continuando, ele diz: pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, ao invés de abrandar, acha que tem que até avivar essas provas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabemos exatamente qual é o curso daquela prova, né? Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para fazer cicatrizar as chagas a que a sua justiça abrira. Então, né, será que não somos os instrumentos para aquele irmão, né, abrandar as suas dores, para ajudá-lo a vencer? Né? Ou mesmo se ele tem que passar por aquilo, né? Por aquelas provas que só Deus
né, vai extingui-las quando assim ele achar que for, né, possível, nós podemos estar ali auxiliando, ajudando, né, estando próximo para ajudar aquele irmão a passar, né? A caridade para o próximo, como queremos também, né, a caridade. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso, né? Então, nós também não temos, né, por que estarmos julgando o nosso irmão, julgando as provas do outro. Nós temos que estar olhando para nós mesmos, né? Vigiando e orando, vigiando os nossos pensamentos. Né? As provas, nós já temos as nossas provas, o outro tem as dele, né? E que pudermos abrandar uns aos outros, né? Isso sim é meritório. Dizeis antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essas provas com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, perguntarmos sempre o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar a minorar aquele sofrimento, né? Servir de instrumento de amor, de paz, de bem, né? De serviço. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerais instrumentos de tortura. Né? Nenhum de nós, né, somos instrumentos de tortura para ninguém. Pelo contrário, temos que ser instrumentos de amor, né, de caridade, de perdão, de reconciliação, né, sempre procurando ver o que nós podemos fazer de melhor, né, para melhorar o sofrimento do nosso irmão. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Né? Então, podemos estar, né, auxiliando o nosso irmão, mas nunca mudaremos as provas, que, né, isso são decisões do Senhor, e elas se cumprirão sempre, né, independente, né, se estamos ali ou não. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, né, só a Deus cabe prolongar ou deter, né, aquela privação, aquela dificuldade que, né, estamos passando ou que o nosso irmão está passando. Nós podemos estar ao lado, auxiliando, né, mas nunca alteraremos o curso final, que é a vontade do nosso Pai. Aí ele fala, não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, quer dizer, criticar o nosso irmão, estar ali, né, apontando os seus erros, né, ferindo ainda mais, aumentando-lhe a sua prova, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação, né? Não nos cabe julgar, nem nos cabe, né, apontar os erros, né, e nem ficarmos braços cruzados, se podemos auxiliar, se podemos estar, né, de alguma forma ajudando. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Aí, resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes,
de acordo com a lei de amor e caridade. Então, todos nós estamos aqui, né, na Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, né, que é uma escola, um hospital, estamos aqui para passar pelas nossas provas. Todos nós temos, né? E todos nós temos que, na medida possível, devemos esforçar-nos para abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade, que é a lei que o Senhor nos ensinou, né? Que o Cristo nos trouxe, né? E essa, então, é a mensagem de Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E agora temos uma outra pergunta que São Luís, né, vai nos responder. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Então, cabe, né, podemos nós, né, apressar o fim de um irmão que está em sofrimento? Nós sabemos, né, temos consciência que Deus nos deu a vida e que só Ele deve tirá-la. Então, né, muitas das vezes, aquelas provas, aquela agonia, né, que a pessoa está passando, aqueles problemas, são necessários para o seu adiantamento moral, para, né, adquirir virtudes, para ele estar se arrependendo de erros passados. Então, não nos cabe a nós, né, estarmos privando, né, tirando instantes de vida dos nossos irmãos, né, praticando a eutanásia aqui, né, como ele nos fala. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Então, quem garante que realmente aquele irmão não iria desencarnar? Quem sabe, com o avanço da ciência ou, né, pelos desígnios de Deus, pela providência divina, ele não iria melhorar, né? Que aquela prova é só uma expiação para ele, né? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe seja soada a hora derradeira, né? Quantas vezes pensa que é aquele momento, né, e fica mais um tempo, né? A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, né? Que as esperanças já se acabaram. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia. E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? Então, né, nós já estudamos que no momento de desencarne, né, às vezes os espíritos ficam naquele, né, período de perturbação, e se ele se arrepende, né, nos instantes finais, né, e pede a ajuda do nosso Senhor, do nosso Pai, né, pede a ajuda dos irmãos espirituais, quantas, né, não lhe é atenuado o sofrimento? Né, aquele período de perturbação é menor, né, ele pode ser socorrido mais facilmente quando ele se arrependeu, né? O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro.
Então, né, podemos estar ali atenuando, né, minorando as dores daquele moribundo, mas não tirar-lhe alguns instantes, né, que poderão, né, ajudá-lo muito né, na sua outra encarnação, na sua vida em túmulo. E na questão 953 também, do Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre... Calma aí, só um minutinho. Na 953. Kardec pergunta aos espíritos: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Então, tem um tempo certo para a existência. Deus dá a vida e ele, né, atira no momento que ele achar conveniente. Não nos cabe, né, reduzir esse tempo, né? E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que o socorro inesperado não venha no último momento. Aí na A, né, ele pergunta: concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, toda vez que é encurtado, mesmo que seja por breves instantes, é falta de resignação à vontade de nosso Pai, né? E de submissão. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato, né? Esse abreviamento? Uma expiação prolongada, como sempre, a gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias, né? Terá uma expiação proporcional. E no Consolador também, na questão 106, né? Emmanuel, no livro Consolador, calma aí, gente, aqui. Emmanuel responde: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Pergunta. Aí ele responde: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja, mesmo que ache que está ajudando aquele doente, não está, né? A agonia prolongada pode ter por finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes da necessidade do espírito. Então, né, além daquela agonia, né, pode ser, né, a prova necessária, a expiação necessária para aquele espírito, né, a gente também não sabe se a ciência, né, se a providência divina não muda aquela realidade. No item 29, vai falar sobre o sacrifício da própria vida. Aí, no item 29, ele faz a pergunta, Kardec pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Então, ele está desgostoso da vida, né, e pretende tirar. Só que ele não quer praticar o suicídio. Então, ele entra numa luta para que, né, pensando que dessa forma, né, vai ocorrer, né, seu desencarne. Então, ele já vai, né, não pensando em vencer a luta, né, vamos supor aqui, né, se for uma luta pelo país, não em vencer, mas já no seu desencarne. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência.
Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então, ele não se suicida de fato, mas existe a intenção, né? Ele já vai com aquela intenção. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa, né? Para que serviria, né? Se ele foi para aquilo que serviria, seria a vida, ele estar vivo, lutando pela sua pátria, né? Mas ele já foi com a intenção, né, do desencarne. Isso não passa de ter pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos, né? É uma desculpa para si mesmo, né? Que ele não está praticando ele mesmo, né? Mas, né, arrumando um pretexto. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria, né? Se morrer, de nada mais vai servir ao seu país. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se necessário. Então, o verdadeiro devotamento seria ele, né, estar ali no campo de batalha, se a morte, né, o atingisse, né, chegasse até ele, foi um acontecimento, mas ele foi com o fim de defender, né, o seu país, né, com outros fins. Mas buscar a morte como premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação, né? Eu vou ter aqui questão 944, só um minutinho. Então, não foi de fato, mas foi intencional, né? Aí, na questão 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, né? Então, só a Deus dispõe da nossa vida. Não é sempre voluntário o suicídio? Aí ele fala, não, o louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Incessados, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. É do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, como nós já vimos, né, há grande mérito, né, em passar pelas tribulações, pelas dores dessa vida, sem murmurações, sem queixumes, que são as provas necessárias para o nosso adiantamento moral. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido desgraçada a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder, o que leva, né, aquele irmão a agir dessa forma. Ai deles, responderão como por um assassino. Né? Então, nós, né, não temos direito de dispor da nossa vida, só o nosso Pai que tem, né, esse direito. E no item 30, continuando. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá,
Pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, ele vai ajudar o seu irmão, sabendo que desse ato ele poderá, né, sucumbir. Será isso considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Então, né, se não teve a intenção, como nós vimos no caso anterior, de buscar a morte, né, constitui aqui, ele diz, devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza, né? Quem pode ter a certeza de que ele realmente sucumbirá? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico, né? Quem garante realmente, quer dizer, há o risco do desencarne, mas quem garante realmente que aquilo irá acontecer, né? Pela providência divina, ele pode continuar vivo, né? E não vir a desencarnar. Não poderia, né, a providência, ela mesma salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode, muitas vezes, dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova de resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, ele vai estar lá fazendo sua prova, né, com devotamento e abnegação, e isso não ocorrerá, essa morte. E na questão também do Livro dos Espíritos 951, também fala sobre isso. Aqui. Na questão 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar de outrem ou ser útil a seus semelhantes? Os espíritos respondem: isso é sublime, conforme a intenção. Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então, se ele está fazendo em prol de outrem, não é suicídio, né? Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem um orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E em nota ele diz: todo sacrifício que o homem faça à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei da caridade, né? Ele faz um sacrifício da sua própria felicidade em prol do outro, né? Então, ele diz que isso é uma prova meritória aos olhos de Deus. É a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado o que ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então, ele deve refletir se aquele sacrifício é realmente necessário. Se aquele não seria mais útil ele estar vivo do que, né, praticar esse ato, né, de estar, sacrificar a sua vida, né, em prol de outrem, não teria uma outra forma de estar ajudando aquele irmão, né? Então, isso tudo, né, tem que ser levado em conta, né, o espírito tem que observar, né? E ele também pergunta na 953, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, né, quando é por devotamento, por abnegação,
né, muitas vezes a providência divina entra em ação, não deixando que aquele, né, irmão desencarne, né? É só uma prova. E a última questão, né, a última pergunta é a pergunta, a pergunta 31, que vai nos falar sobre proveito dos sofrimentos para o trem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos ao trem. Então, ele fala, né, aqueles que aceitam submissos, né, resignados, né, os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, deixa eu ler outra vez, né, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos ao trem. Aí é a resposta. Podem esses sofrimentos ser de proveito para o trem, material e moralmente. Então, esses sofrimentos poderão, né, servir, né, de auxílio material e moral. Materialmente, de que forma? Se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, né, materialmente, se abdicando-se, né, ele se privando materialmente, ele, né, contribui para o bem-estar material de outros irmãos, de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que eles oferecem, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Isso foi o espírito de São Luís, em Paris, 1860. Né? Então, nós vimos, né, neste capítulo a importância, né, de bem passarmos pelas nossas provas, né, de estarmos evitando as lamúrias, né, as queixas, né, os ressentimentos, a importância de estarmos, né, em constante oração, né, em ligação com o nosso Pai Maior, o poder da fé em nossa vida, né, que é um remédio para os nossos sofrimentos, que nenhum sofrimento, né, ele é em vão, né? Passamos por provas que são necessárias para o nosso adiantamento moral, para a nossa evolução, né? E que possamos passá-las da melhor forma, né? Sabemos que não estamos sozinhos, além dos nossos, né, irmãos de caminhada, nós temos os amigos espirituais, nós temos, né, o nosso Pai que está sempre a nos sustentar, né, está sempre, né, dando-nos condições, né, oportunidade de estarmos recomeçando, né, de estarmos aprendendo a cada dia, né, a melhor forma de estarmos agindo, de estarmos evoluindo, né, moralmente, intelectualmente, né, até que possamos, né, estarmos aptos a vivermos, né, num planeta melhor, num mundo mais ditoso, né, e tornarmos espíritos melhores. Obrigado, queridos irmãos. Boa noite a todos. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia.
Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Ó Jesus, querido amigo, com certeza estamos com outro astral nesse momento, em que tivemos o prazer de fazer parte das vibrações positivas, tão importante para nos manter equilibrados e conscientes do porquê de tudo que estamos vivendo, cada um com a sua cruz. Sabemos que isso não nos impede de um ajudar o outro. Pelo contrário, né, Senhor? Aí mesmo é que temos que nos ajudar, nos unir num só pensamento, num só ideal. Que nunca nos arrependamos de fazer o bem ao próximo, porque com certeza, fazendo bem a ele, primeiramente, estaremos fazendo a nós mesmos, porque estaremos exalando em nosso ser o bem. E assim, vamos caminhando com mais firmeza e com mais amor. Senhor Jesus, que possamos prestar muita atenção nas nossas escolhas, porque é através delas é que teremos que colher os resultados. E se por um acaso fizermos a escolha errada, que possamos fazer os ajustes necessários para que a nossa caminhada possa ser proveitosa. E assim, não precisarmos despender tanto tempo nesses ajustes. Senhor, cabe a cada um de nós o que tivermos passando, se desistimos ou se lutamos. E que nós, Senhor, possamos sempre optar por lutar. Lutar para sermos felizes. Lutarmos para sermos uma pessoa melhor. Senhor Jesus, que possamos nesse momento em que se infinda o nosso encontro, nos unirmos em oração para cada um que está em nossa mente.
e que eles, assim como nós, sejamos todos abençoados. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, e fica sempre conosco, em nosso pensamento, em nosso coração, em nossas atitudes. Que assim seja.